que fazer para seu filho não adoecer. Vocês que me acompanham sabem que são os hábitos de vida que determinam a saúde das pessoas, como atende às suas necessidades básicas. Assim, cada adulto é responsável por sua saúde. Só precisa para isso ter conhecimento e escolher fazer o melhor. E quando se trata da saúde da criança, depende da maneira como os pais cuidam do corpo, do organismo das suas crianças, dos seus filhos, depende das práticas que eles adotam, né? Os costumes que formam nos filhos, né? Especialmente na área da alimentação, que dentro dos hábitos de vida é a área que mais influência exerce na saúde da pessoa, é a área da alimentação. A ação dos pais, ela vai determinar a saúde presente no momento atual do filho, mas também vai determinar, podemos dizer, a saúde futura, à medida que essas ações formam hábitos nos filhos, hábitos que muitas vezes eles vão carregar para o resto de suas vidas. Então, é importante ter essa noção dessa responsabilidade dos pais, né, no processo de saúde dos filhos. Agora, eu vou dizer para vocês uma coisa, é um grande atraso para a saúde a ideia da doença como sendo fruto ou de azar, de uma fatalidade, e pior ainda, do ataque de vírus, de bactérias, de micro-organismos. E vocês vão entender por quê. Por mais que os micro-organismos estejam presentes, envolvidos em várias doenças, especialmente naquelas doenças ditas infecciosas, o que realmente determina a doença é o estado de resistência, de imunidade que o organismo da pessoa se encontra. Então as doenças, em princípio, acontecem em pessoas que estão com seus corpos fracos, fragilizados, sem defesa. A gente diz onde o terreno está vulnerável e se torna um campo fértil para a instalação das doenças, inclusive dos micro-organismos. Percebem? Porque os micro-organismos, eles naturalmente existem. O que determina a doença ou não é o organismo permitir que aquele micro-organismo se instale naquele corpo. Entendem isso? Né? Então o que mais determina é a condição desse organismo, é esse terreno. É o terreno ser forte e resistente, que é o que se diz ter imunidade, para não permitir essa presença, né? Mas à medida que existe a ideia de que a doença é uma fatalidade porque veio de fora um micro-organismo, um vírus, uma bactéria ou algum outro fator, isso deixa a pessoa, em princípio, isenta de pensar na sua responsabilidade com a doença. Como fosse algo que não dependesse dela, de que viesse de fora. Precisamos mudar essa ideia. E eu me esforço para que você não faça parte dessa ideia de ver a doença como algo que nós não temos nenhuma influência, nenhuma culpa, vamos dizer assim, como algo que vem de fora. Então eu me esforço para que você não faça parte de uma realidade que hoje vive em agressão ao próprio organismo, com maus cuidados, que tem prevalecido e causado as doenças. Então, no fundo, nós vivemos uma realidade de agressões como nunca existiu, de maus cuidados, e as pessoas fazendo isso, como se diz, numa boa, como se nada tivesse a ver com a saúde, como nenhuma influência tivesse na saúde ou na doença, né? Então essa mensagem é assim: sejam pais que assumem o comando da formação dos hábitos dos filhos e melhor ainda, que formam
crianças, futuros adultos com domínio próprio, comprometidos com a própria saúde, que vivam sem ignorar e sem desafiar as leis da saúde, cientes de seus limites, sabendo da vulnerabilidade e ciente de que dependem dos seus atos. Isso é questão de educação, isso é formação. Porque, de novo, essa grande realidade de tantas doenças que nós estamos vivendo, apesar de tanta tecnologia, é fruto desse desconhecimento, desse não assumir a responsabilidade com a própria saúde. E no nosso tema de hoje, os pais não assumirem de maneira plena a responsabilidade com a saúde dos filhos. Então eu desejo e me esforço para que vocês sejam pais conscientes, presentes, responsáveis, pais em quem não prevalece o desconhecimento, a omissão, nem o descaso. Pais que assumam educar e ensinar os filhos os princípios de saúde, que defendam seus filhos e os ensinem a se defender das influências perversas de um sistema que está aí, especialmente de um sistema de poder econômico, né, que cria costumes não saudáveis, pior, viciantes, destruidores da saúde e da vida, quando tem o único propósito de ter lucro financeiro. Então nós, e mesmo todos os pais e as crianças, estão submetidas a esse sistema de poder, que é muito forte, né? Então é muito sério o que eu estou dizendo, e é grave ainda o que eu vou dizer. As crianças têm ficado à mercê de um sistema de comércio de produtos, de um sistema perverso, formador de maus hábitos, maus costumes, costumes destruidores, né? De um poder que não tem nenhum compromisso com a saúde das pessoas, nem das crianças, como eu disse, com o único objetivo de alcançar lucros financeiros cada vez maiores. Para isso, esse poder mente, ilude, vicia, recompensa pessoas, sistemas, autoridades, corrompe políticos, profissionais de saúde, para alcançar esse objetivo do lucro financeiro. Agora vem a constatação pior, mais grave, que eu vou me permitir alertar, principalmente os pais, né? Isso tudo acontece sob a total conivência da maioria dos pais. Então, se há um sistema que eu chamei de perverso, determinando a doença das pessoas, isso tem acontecido sob a conivência, a omissão dos pais. Pais que se apresentam igualmente dominados, manipulados, desinformados, que não se dão conta do papel que estão exercendo. Assim, por isso eu digo coniventes. Pais fracos no exercício do papel de serem pais. Assim, tornam-se eles mesmos veículos através dos quais todos os produtos destruidores da saúde são colocados em suas casas, em suas mesas e nos pratos e nos copos dos seus filhos. Vejam que é uma realidade muito triste, mas que precisa ser enfrentada por desconhecimento, mas por omissão, por falta de força de determinar um princípio que contrarie a maioria das pessoas, que contraria os desejos da criança, né? Mas, enfim, com uma ou outra razão, esses pais se apresentam coniventes com esse sistema adoecedor, perverso. Apenas para citar um exemplo, né, dessa condição de conivência, nós vemos pais alegres, felizes, servindo aos seus filhos refrigerantes, reunidos em volta de uma mesa, com alegria, como mostra a publicidade enganosa desses produtos na TV, que correlaciona um produto altamente destruidor com alegria, com encontro, com reunião, com felicidade,
Isso é perversidade, isso é engano, mas os pais, eles são envolvidos nesse processo e repetem e se tornam instrumentos desse sistema que está aí adoecendo as pessoas. Assim, igualmente enganosos, muitos produtos oferecidos nas prateleiras dos supermercados estão nas despensas, nas geladeiras, nas mesas das casas, comprados e levados pelos próprios pais. Agora, depois que forma na criança esses maus costumes, depois que as crianças estão viciadas, dependentes desses produtos, né? Dependente de tudo que não é saudável, e aí esconde-se ou justifica-se com um mote absurdo e eu diria até meio irresponsável de dizer, mas ela quer, ela pede, quer dizer, a criança quer, ela pede, ela gosta, né? Quer dizer, pede, quer e gosta porque já foram mal acostumadas pelos adultos, né? Que levaram a criança a essa situação. De novo, desinformados, omissos, descomprometidos com a saúde dos próprios filhos. Então é preciso ter essa realidade, né? Eu sei que não é fácil ir contra essas forças enormes, esse sistema. De um lado, o poder econômico, como eu já referi para vocês, e do outro, o poder de pessoas, muitas vezes de dentro da própria família, mas que não têm compromissos maiores com valores de saúde, né? Então o que eu digo é assim, não deixem seus filhos expostos às influências de quem não está nem aí com o que possa acontecer com eles. Aquelas pessoas que dizem para você, deixa, não faz mal, como você é exagerado, como você é radical. Perceba o engano que representa, o poder manipulador, né? E se expondo à influência dessas pessoas, que não são os pais são vocês. Então é importante, pessoas que não têm capacidade de educar os próprios filhos e que têm inveja quando vê você com atitudes coerentes, corajosas, educando, enfrentando os enganos da vida e colocando o seu filho numa linha saudável. Veja, até isso acontece. Dessa postura dos pais buscando o melhor para a saúde dos filhos ser criticada por pessoas que, na verdade, se incomodam com isso, porque elas mesmas não conseguem. Eu estou dizendo tudo isso porque vocês, pais, precisam estar prevenidos dessas forças que vocês enfrentam para levar a saúde dos filhos de qualquer jeito, para deixar que os filhos caminhem e formem hábitos absolutamente não saudáveis, que vão fazer com que eles adoeçam, né? Preciso estar atento para isso, né? Então é preciso assumir o que realmente faz mal, o que provoca as doenças, e parar de se enganar, como é tão comum entre pais, culpar porque esfriou, porque esquentou, porque ventou, porque tomou vento, porque botou o pé no chão, porque tomou uma chuva. Parar de culpar tudo isso, porque a doença não tem nada a ver com essas coisas, e assumir a responsabilidade de suas ações na determinação da saúde dos filhos, na determinação. Agora, o fato de ser assim, a saúde ser definida por essa maneira de cuidar do corpo, é que nos dá, e dá a vocês pais, a possibilidade de agir de maneira tão poderosa para determinar a saúde dos filhos. Por isso nós podemos dizer o que você pode fazer para o seu filho não adoecer. Ou seja, há o que você fazer, e muito poderosamente, para o seu filho não adoecer. Há o que fazer, que é cuidar desses hábitos, formar neles os bons hábitos, né? Então, eu não peço para vocês que sejam perfeitos, que nunca pode comer ou beber alguma coisa que não é absolutamente saudável, né? Não é isso. O que eu peço é somente que vocês não deixem que essas práticas prejudiciais que vocês vão aprender
cada vez mais quais são elas. Esses produtos destruidores da saúde e da vida, não deixem que esses produtos e essas práticas prevaleçam em suas casas, que se torne a rotina de suas casas e que se torne os hábitos de vida dos seus filhos. É diferente um uso eventual, com controle, com limite, né? É claro, se não usar nunca uma coisa que é sabidamente prejudicial, melhor. Mas que não seja rotina. E é o que está acontecendo em muitas casas. Essas práticas prejudiciais, né, estabelecidas como rotina da vida das pessoas e das crianças. Né? Assim, o que fazer para o seu filho não adoecer? Depois de tudo que eu já disse, eu vou acrescentar alguns comentários. Pais, percebam o perigo que invade suas casas, que não está nas drogas ilícitas, na cocaína, mas em produtos bonitos, cheirosos, práticos, gostosos, que de maneira manipuladora e mentirosa são apresentados como bons, como inofensivos, fontes de alegria, união da família, de encontro, quando na verdade são destruidores da saúde. É isso que eles são. Assim, não sejam inocentes, não sejam omissos, inconsequentes. Não sejam vocês mesmos, pais, mães, avós, os agentes causadores das doenças das suas crianças. E percebam a maldade e os perigos desse sistema. Eu diria mais, pais, adotem para vocês mesmos as práticas que promovem a saúde e afastem aquelas que promovem as doenças. Sejam exemplos. A questão é essa, sejam exemplos no dia a dia da família. Assim, mais do que palavras, sejam exemplos. Uma terceira mensagem que eu trago para vocês, a Liliane, você diz, sou grata a todo o conhecimento que nos passou. O diálogo verdadeiro com nossos filhos fez total diferença. Ainda bem que consegui orientar antes da adolescência. É verdade, a Liliane traz esse depoimento e eu conheço essa experiência prática e viva da Liliane com os seus filhos. Uma pessoa que juntamente com seu marido assumiu essa condição de conduzir os hábitos da família, os hábitos alimentares e colhe hoje, eu sei, uma condição privilegiada de saúde e de entendimento desses filhos, que apesar da pouca idade tem toda um equilíbrio e um bom senso, muitas vezes não encontrados mesmo nos adultos. Então, à medida que os pais assumem fazer a parte deles, colhem resultados fantásticos. É claro que quando você começa, a criança vem com aquela objeção, não quero, não gosto, mas aí você tem que estar fortalecido, sabendo o que quer, porque eu digo, quem manda na casa é você, pai, mãe e adulto, e não criança, e você conduz e a criança se adapta rapidamente. É exatamente assim. Então não desistam à primeira negativa da criança, à primeira objeção. Isso é o esperado, é normal. E aí eu digo assim, assuma o comando das ações em sua casa. Imponham o que é certo. São vocês que mandam, não as crianças, que ainda não têm discernimento para escolher o que seja baseado em conhecimento. Eles escolhem baseado apenas no prazer. Né? Então, se trata de uma criança pequena, veja o que eu digo para vocês. Adotem a nova conduta, aquilo que vocês querem determinar, sem muita ou nenhuma explicação. Tem que ficar com sermão, não. Criança pequena não tem esse entendimento. Quando são filhos maiores, então qual é a orientação? Converse, como se diz, põe o assunto na mesa, discuta, mas direcionando para aquilo que você sabe ser o correto. Também não são eles que vão determinar. Né? A decisão vai ser dos pais. Né? É uma escolha reservada aos adultos, mas não para filhos menores,
quando essas escolhas deles contrariam o que os pais entendem como melhor. Então, ensine com autoridade e firmeza. Eu gosto muito dessa condição, firmeza. E, acima de tudo, de maneira amorosa. Ou seja, não tem chantagem, não tem grito, não tem violência, não tem ameaça. É uma firmeza amorosa. Assumam educar os filhos também nos aspectos de saúde. Essa condição que vocês querem que eles tenham sempre. Olha o que nós estamos falando, é a saúde dos filhos. Né? Que não está lá fora, né? Nos medicamentos, nos exames, nos hospitais, nos médicos, está nos hábitos que você determinar na sua casa. Educar é um direito e um dever de vocês. Então não abram mão desse direito e não se omitam desse dever. Educar é frustrar. E aí não tenha dó, nem remorso por você estar impondo alguma coisa contrária à vontade da criança, mas que você sabe que é o melhor. Então impor com firmeza, de maneira amorosa, e certos assim, pais, vocês estão educando, vocês estão construindo, estão fazendo os filhos crescerem, serem melhores. Não é? Ai, tá sofrendo, coitadinho, tô fazendo ele se frustrar. Isso é aprendizado de vida, isso é necessário para o crescimento. E a criança, eu digo para vocês, tem uma elevada capacidade de se adaptar. Se adapta facilmente e adota os costumes quando são determinados e conduzidos com segurança e firmeza pelos pais. Pais, motivem as práticas boas e certas de acordo com os princípios de saúde. Busquem conhecimento. Não fiquem presos aos maus costumes do passado, por mais que esses costumes tenham sido costumes da sua família. O conhecimento avança e você precisa avançar junto com o conhecimento. Imagine que houve um tempo em que o cigarro não era entendido como um produto que fizesse mal à saúde. E hoje é o que nós sabemos que é o grande destruidor da saúde e da vida. Então eu digo que muitos produtos hoje, terríveis para a saúde, como foi o cigarro tempos atrás, entendido o cigarro tempos atrás, estão nas telas das TVs apresentados como bons, como foi o cigarro lá atrás. Mas eu digo para vocês, esses produtos serão desmascarados e proibidos de serem propagados. Eu não digo que eles vão ser proibidos de serem fabricados, vendidos e usados. Isso não é possível. Como o cigarro não é proibido de ser fabricado, vendido e usado. Mas é preciso haver uma proibição da propaganda mentirosa, enganosa, de produtos destruidores da saúde que estão aí nas prateleiras dos supermercados e endeusados e apresentados com festa, com alegria, na TV. Propaganda enganosa, mentirosa, destruidora, por isso que eu digo perversa, né? Criando maus costumes e adoecendo as pessoas. Mas a gente vive uma cultura de entender que a doença é um azar, então esse sistema se sente à vontade para fazer o que faz e prevalecer. Eu espero, por exemplo, que um dia os rótulos desses produtos venham, assim como nos maços de cigarro, venham com fotos de doenças e advertências de que este produto é prejudicial à saúde. Eu tenho certeza que isso vai acontecer um dia, né? Já estamos no caminho e esse entendimento já existe. O que eu quero é que você usufrua desse conhecimento já, em benefício da saúde dos filhos e da sua família, como muitas pessoas já estão usufruindo, né? Mas vocês, pais, não precisam então esperar. Podem agir desde já, evitando ao máximo possível o uso desses produtos que adoecem e limitam a vida. Eu não tenho outra palavra para ser justo e realista, a não ser dizer que, infelizmente, e me entendam como uma advertência e uma palavra de firmeza amorosa para vocês, pais. Infelizmente, muitos pais são os maiores provocadores das doenças que acometem seus próprios filhos. Mas também uma palavra igualmente justa e realista,
e eu devo dizer com muita alegria, que felizmente muitos pais estão vivendo a alegria de promover a saúde dos seus filhos desde o início, desde que nascem. Já conduzem dentro do princípio de respeito às regras de saúde e de formação de bons hábitos de vida. Ou pais que já estão resgatando os equívocos que já estavam instalados nos costumes da família e dos filhos, e que viviam constantemente doentes, expostos a excesso de medicamentos. Então, eu quero que você se junte a esses pais. Falar quais são esses produtos. Então eu falei hoje muito assim, esses produtos prejudiciais, destruidores da vida, da saúde. Hoje o propósito é esse, é de uma maneira genérica. Falar mais especificamente de que produtos são esses, com detalhes de fundamentação, será assunto de uma próxima conversa nossa. Apesar de que eu tenho certeza que a maioria desses produtos, vocês que já me acompanham, sabem quais são. Eu tenho muitos vídeos publicados aí no YouTube, no Facebook, onde eu comento sobre vários desses produtos. Você pode ir consultando e se inteirando dessa realidade. Mas, afinal, diante de tanta gravidade, precisa tudo isso ser sabido, esclarecido. Esse é o objetivo dessa nossa conversa. Eu digo que muitas vezes a gente mexe na ferida, a gente fala coisas que são desagradáveis porque nos colocam diante dos nossos equívocos, mas isso é necessário. Então, eu espero que vocês tenham tido essa informação de que a saúde dos filhos está na mão de vocês e assumam com alegria o fato de terem esse poder, de dizer, nós podemos determinar a saúde dos nossos filhos, nós temos como fazer isso. Não somos vítimas do acaso ou da fatalidade. Vocês são agentes da saúde de vocês e dos filhos de vocês. Estejam certos disso. Um grande abraço, Deus lhe abençoe e até nossa próxima reunião, nosso próximo encontro.